Naquela manhã fria de inverno, Seul parecia coberta por um véu de silêncio. O vento soprava com delicadeza pelas ruas ainda sonolentas, e os primeiros raios de sol se refletiam nas janelas altas dos prédios, criando um brilho pálido, quase melancólico. Dentro dos cafés, pessoas olhavam fixamente para as telas de seus celulares, incrédulas diante da notícia que começava a dominar todos os portais: Im Soo-jung anuncia casamento aos 46 anos. A manchete soava quase como uma cena de filme. A inteira parou por um instante. Era como se o tempo tivesse dado um passo para trás, permitindo que todos respirassem fundo antes que a avalanche de emoções os alcançasse. Aquela mulher que sempre foi sinônimo de mistério, elegância e silêncio, que por décadas manteve sua vida longe dos holofotes, agora rompia o silêncio de uma forma que ninguém esperava. A agência dela publicou um comunicado simples, sem detalhes. A atriz Im Soo-jung decidiu iniciar um novo capítulo de sua vida ao lado de alguém muito especial. Nenhum nome, nenhuma fotografia, nenhuma pista. Apenas uma frase curta, como se fosse um poema. E ainda assim, bastou para que milhões de corações se agitassem, tentando adivinhar quem seria o homem que havia conquistado o coração da eterna musa do cinema coreano. Nos comentários das redes sociais, as reações iam do espanto à emoção. Impossível. Ela sempre disse que não pensava em casar. Quem será o sortudo? Outros, mais comovidos, escreviam apenas: ela merece ser feliz. Im Soo-jung nunca foi uma mulher feita de excessos. Desde o início de sua carreira, parecia habitar um universo paralelo, onde o brilho das câmeras era substituído por uma calma luminosa, e cada olhar carregava uma história que ninguém conseguia decifrar. Em seus filmes, ela era sempre a presença que pairava entre o sonho e a realidade. Fora das telas, uma figura discreta, quase etérea. Os colegas de trabalho costumavam descrevê-la como uma pessoa que falava mais com os olhos do que com palavras. E talvez por isso, a notícia de seu casamento tenha provocado tamanho impacto. Era como se o silêncio mais belo da Coreia tivesse, enfim, encontrado alguém capaz de escutá-lo. Enquanto os portais explodiam com especulações, uma carta escrita à mão começou a circular. Era dela. Linhas suaves, ondas, quase tímidas, escritas com tinta azul. Demorou, mas encontrei alguém que faz meu coração descansar. Aprendi que o amor não é sobre pressa, mas sobre tempo. O tempo, finalmente, me trouxe até ele. Essas poucas frases bastaram para transformar a comoção em ternura. Em minutos, hashtags de apoio se espalharam: número Soo-jung feliz e sempre, número amor chegou, número primavera aos 46. Nos fóruns de fãs, lembranças antigas começaram a ressurgir. Entrevistas, cenas de bastidores, fotos de making-of, todos procurando sinais, pistas escondidas, olhares que talvez já anunciassem um amor guardado por anos. Em uma entrevista antiga de 2018, ela havia dito algo que agora parecia uma profecia: o casamento não é uma corrida. Não é algo que se decide porque o mundo espera. É um encontro entre dois tempos que, finalmente, caminham na mesma direção. Na época, muitos viram essas palavras como uma reflexão sobre a independência feminina. Mas agora, elas ganhavam outro significado, talvez, uma promessa feita a si mesma. Os anos passaram, e Im Soo-jung continuou a ser um enigma. Viveu personagens que choravam silenciosamente, que amavam sem dizer, que se despediam sem olhar para trás. Fora das câmeras, a atriz manteve o mesmo ritmo: poucas aparições públicas, quase nenhum rumor. Dizia-se que ela passava longas temporadas sozinha, lendo, pintando, escrevendo pequenos poemas que nunca mostrou a ninguém. Mas algo havia mudado. Quem a viu nas últimas entrevistas notou um brilho diferente no olhar, uma serenidade que não era solidão, mas plenitude. Talvez o amor já estivesse ali, em silêncio, apenas esperando o momento certo para ser revelado. O inverno de 2024 trouxe mais do que frio. Trouxe destino. Durante um festival de cinema em Busan, Im Soo-jung compareceu discretamente, quase anônima entre tantos artistas e diretores. O salão estava cheio. O som dos aplausos ecoava,
E entre sorrisos e cumprimentos, um olhar a fez parar. Foi rápido, um instante suspenso no ar. Um rosto familiar, uma presença que o tempo não conseguiu apagar. Eles se olharam como quem reencontra um fragmento perdido da própria vida. A conversa foi breve, apenas cumprimentos educados. Mas algo invisível começou a pulsar. Era como se o mundo tivesse voltado a girar no mesmo ritmo de antes. Nos dias seguintes, o acaso se repetiu. Encontros em cafés, mensagens curtas, conversas sobre filmes, livros, lembranças. Tudo natural, sem intenção. Apenas dois velhos amigos reencontrando um terreno que já conheciam. E ainda assim, havia algo novo, algo que não se explicava com palavras. Um amigo próximo contou, mais tarde, que nunca havia visto sorrir daquela forma. Ela parecia leve, como se tivesse voltado a respirar depois de anos prendendo o fôlego. Naquele momento, ninguém imaginava o que estava nascendo. Não havia fotos, não havia boatos, não havia pistas. Só o silêncio. Um silêncio cheio de sentido. Os meses passaram, e os dois continuaram se encontrando, longe das câmeras, longe do mundo. Às vezes caminhavam à beira do rio ao entardecer, outras vezes assistiam a filmes antigos em cinemas quase vazios. Falavam pouco, riam baixo, partilhavam um tipo raro de paz. Para In Soo Jung, aquele amor não chegou como um raio, mas como um amanhecer, lento, suave, inevitável. Em uma de suas raras conversas com amigos, ela teria dito: "O amor não me encontrou jovem, e tudo bem, ele me encontrou madura o suficiente para compreendê-lo." Enquanto isso, a imprensa seguia sem pistas. O mistério só aumentava. Os fãs tentavam adivinhar: seria um diretor europeu? Um artista plástico? Um empresário fora do meio artístico? Mas nada vazava. E essa ausência de respostas só tornava a história mais encantadora, como um roteiro escrito pelo próprio destino, página por página, sem pressa. Num sábado à noite, em meio ao rumor de um novo filme que ela estaria prestes a gravar, o fotógrafo amador captou uma imagem que se espalhou silenciosamente pelas redes: In Soo Jung, vestindo um casaco claro, caminhando ao lado de um homem alto, com o rosto parcialmente coberto por um gorro e uma máscara. Não havia gestos de afeto explícitos. O modo como ela olhava para ele, com doçura, tranquilidade e confiança, bastou para que o país inteiro entendesse: não era uma amizade comum. Ainda assim, ninguém sabia quem era. As especulações voltaram com força, mas a atriz permaneceu em silêncio. Nenhuma confirmação, nenhuma negação. O tempo passou, e o inverno começou a ceder lugar à primavera. Foi então que a carta oficial foi divulgada, aquela que fez o país parar novamente. Aprendi que o amor chega quando você já não espera. Ele vem sem aviso, sem promessas, sem exigências. Apenas chega. E quando chega, tudo faz sentido. Era a voz de uma mulher que não precisava mais provar nada ao mundo. A voz de quem havia amado com calma, escolhido amar sem ruído. A Coreia inteira se comoveu, não pela surpresa da notícia, pela delicadeza dela. Era um amor que parecia saído de um roteiro antigo, daqueles filmes que terminam com um sorriso sutil e um toque de mão, em vez de beijos e lágrimas. Mas ainda havia uma pergunta flutuando no ar, que ninguém conseguia ignorar: quem é o homem que fez In Soo Jung sorrir de novo? O nome dele ainda era um segredo bem guardado, um segredo que, quando fosse revelado, faria o país inteiro prender a respiração. E enquanto isso, em algum lugar de Seul, os corações caminhavam em silêncio sob o mesmo céu de outono, provando que o amor, às vezes, chega atrasado, sempre no tempo certo. O tempo passou com a leveza das estações que mudam sem pressa. A cidade voltou ao seu ritmo. As luzes de Seul acenderam-se novamente sobre o An. E, ainda assim, havia algo diferente no ar, uma curiosidade coletiva, um tipo de expectativa silenciosa. Sabiam que o anúncio de In Soo Jung não era o fim da história, mas o prelúdio de algo maior. Cada aparição dela, os olhares se cruzavam em busca de pistas. Havia um brilho nos olhos, uma calma que não se disfarçava. As entrevistas tornaram-se ainda mais raras, e quando aparecia,
Suas palavras soavam medidas, quase musicais. Estou em paz, dizia, e apenas isso bastava para deixar a Coreia inteira intrigada. Durante semanas, os rumores se multiplicaram como pétalas ao vento. Alguns afirmavam que o noivo era um diretor europeu com quem ela havia trabalhado em um curta-metragem, outros juravam que era um artista plástico desconhecido, alguém de fora do meio, um homem de vida simples. Mas nenhuma dessas versões parecia verdadeira. Algo na expressão dela, aquela serenidade luminosa, sugeria que se tratava de alguém que a conhecia profundamente. Alguém que havia estado lá antes, em outro tempo. Talvez em outra vida. E então, um convite misterioso começou a circular entre jornalistas selecionados. Uma coletiva de imprensa sobre o novo projeto pessoal de Im Soo-jung. O local era discreto, um pequeno salão no centro de Seul, cercado por flores brancas e mesas de madeira clara. Não havia tapete vermelho, nem flazes em excesso. O ambiente parecia mais o cenário de um reencontro do que de um anúncio. Ela entrou devagar, vestindo um vestido de tom neutro, cabelo preso, um sorriso leve. Cumprimentou os repórteres, agradeceu a presença por um instante, olhou pela janela. Se buscasse coragem no seu cinza. Quando voltou a olhar para a plateia, havia lágrimas contidas e uma doçura que só o tempo poderia ensinar. Obrigada por virem, começou. Hoje, não quero falar sobre filmes. Quero falar sobre a vida. As câmeras se inclinaram para a frente, e o murmúrio cessou. Ela respirou fundo e continuou. Durante anos, vivi cercada por roteiros e histórias de amor que terminavam antes do tempo. Eu acreditava que o amor verdadeiro só existia no cinema. Mas o tempo me mostrou que ele existe, de forma mais silenciosa, mais real. Uma pausa. Um sorriso. E então, encontrei alguém que caminhou comigo por um tempo, se afastou, e, mesmo assim, destino o trouxe de volta. Acho que é isso que o amor faz. Espera no canto do tempo até que estejamos prontos. Palavras pairaram no ar como uma melodia, mas ainda faltava o nome. Todos esperavam. E então, o assessor de imprensa tomou o microfone, olhou para a sala e disse com a voz firme, quase solene: o nome dele é Gong Yoo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era como se o mundo tivesse parado de girar por um segundo. Depois, um som coletivo de espanto, seguido de aplausos e suspiros. Alguns jornalistas sorriram, outros levaram as mãos ao rosto, incapazes de conter a emoção. A Coreia, mais uma vez, mergulhou no delírio. As redes sociais explodiram. O casal impossível tornou-se real. O destino venceu o tempo. A história de amor mais bonita do cinema agora é da vida real. Eles haviam se conhecido em 2010, durante as filmagens de Finding M.R. Destiny. Na época, eram jovens, ambiciosos, imersos em seus personagens. A química entre os dois foi tão palpável que os fãs torceram por um romance real, mas os dois sempre negaram, mantendo a relação no campo da amizade e do respeito mútuo. O tempo passou, as carreiras seguiram caminhos diferentes, e a vida, como costuma fazer, os afastou. Até aquele reencontro, 14 anos depois, em uma noite de inverno. Quando o vi novamente, confessou ela em voz baixa, tive a sensação de que nada havia mudado, ao mesmo tempo, tudo era novo. Como se o tempo tivesse feito apenas o que lhe cabia, amadurecer o que ficou inacabado. Gong Yoo, que raramente fala de sua vida pessoal, divulgou uma nota no mesmo dia. As palavras eram poucas, mas densas. Com ela, aprendi que o amor não precisa ser mostrado, precisa ser sentido. Caminhamos por muito tempo em silêncio, e foi nesse silêncio que percebi, era ela. A internet chorou. Literalmente, vídeos de cenas antigas do casal em filmes e programas de TV reapareceram, acompanhados de trilhas sonoras melancólicas e comentários apaixonados. Eles estavam destinados. Isso é um drama coreano que virou realidade. Mas o casal, fiel à sua natureza, transformou o amor em espetáculo. Nenhuma entrevista conjunta, nenhum ensaio de revista, nenhuma declaração teatral. Tudo o que se sabia era que planejavam uma cerimônia pequena, íntima, longe dos holofotes. Os preparativos foram discretos. O local escolhido, um museu em Seul, cercado por jardins e esculturas,
refletia exatamente o que eram: dois artistas, duas almas que preferem o silêncio à ostentação. O tema era a quietude do tempo. O vestido, desenhado pela própria In Soo Jung, era feito de seda leve, quase translúcida, com detalhes de flores costuradas à mão. Nada brilhava em excesso, e, mesmo assim, parecia luminoso. Dia do casamento. O céu estava nublado. Um vento suave atravessava as árvores do pátio. Havia cerca de 50 convidados, apenas familiares e amigos íntimos. Quando ela entrou, o som de um piano encheu o ar com uma melodia simples, quase infantil. Gong Yoo a esperava de pé. Um sorriso que misturava nervosismo e ternura. Nenhum fotógrafo profissional foi permitido. Apenas um amigo registrava os momentos em película, como se fosse um filme de arte. Em uma das imagens captadas, a única que mais tarde foi divulgada à imprensa, eles aparecem rindo, olhos fechados, sob a luz branda do fim da tarde. Era o retrato perfeito do amor maduro, imperfeito, tranquilo, real. Dizem que durante a cerimônia, uma carta que havia guardado por anos. Vida é longa, e às vezes parece fria. Mas se houver alguém que segure sua mão mesmo quando o vento sopra mais forte, tudo fica suportável. Hoje, sei que encontrei essa pessoa. Ele respondeu com algo tão simples quanto profundo. Demorou, mas agora vivemos o mesmo tempo. As lágrimas vieram, não só dos noivos, mas de todos os presentes. Não era um casamento grandioso, era uma confissão de amor tardio, sincero, verdadeiro. Quando o evento terminou, os dois saíram discretamente, atravessando o jardim sob uma chuva fina. Nenhum guarda-chuva, nenhum alarde. Apenas mãos dadas. Naquela noite, enquanto as redes sociais ferviam, alguém escreveu um comentário que resumiu o sentimento de todos. Eles não escolheram o brilho, escolheram a paz. Talvez isso seja o verdadeiro final feliz. Os dias seguintes foram tomados por um tipo de serenidade coletiva. Não havia fofocas, nem escândalos. Apenas respeito. Era como se o país inteiro tivesse decidido proteger aquele amor, um amor que não buscava palco, mas abrigo. Críticos de cinema começaram a escrever textos emocionados. Um deles disse: In Soo Jung e Gong Yoo sempre representaram personagens que buscavam algo impossível. Agora, eles provaram que o impossível é apenas o que ainda não aconteceu. Outro completou: o casamento deles não é uma notícia, é um roteiro concluído, uma história que o tempo escreveu devagar, com paciência e ternura. Enquanto isso, os dois desapareceram das manchetes. Foram vistos, semanas depois, uma pequena livraria perto do mar. Sem seguranças, sem disfarces. Ele folheava um livro de fotografias antigas. Ela, uma coletânea de poemas. Quando saíram, pararam diante do mar e ficaram ali, imóveis, observando o horizonte. Um turista que passava registrou a cena de longe e escreveu na legenda: eles pareciam conversar com o vento. Nenhuma palavra, só amor. A imagem viralizou, mas de maneira diferente, não como curiosidade, mas como inspiração. Em tempos em que o amor é exibido e descartado, a história dele se tornou um lembrete. O verdadeiro amor não é feito de promessas, mas de presença. Hoje, meses após o casamento, as pessoas ainda falam deles com um sorriso. Como falam de celebridades, mas como falam de personagens que marcaram suas vidas. Há algo de poético em ver dois artistas, conhecidos por interpretar amores impossíveis, encontrarem um final digno de cinema, e, ao mesmo tempo, completamente real. In Soo Jung e Gong Yoo escolheram o silêncio. Mas foi nesse silêncio que o amor floresceu. Amor que não chegou cedo, nem tarde demais. Chegou no tempo certo, o tempo em que o coração, finalmente, aprendeu a esperar. E enquanto a Coreia se acalmava sob o céu de outono, uma frase começou a circular entre os fãs, como um sussurro que se recusa a desaparecer. Alguns amores nascem para o aplauso, outros, para o sossego. O deles nasceu para durar. E assim, entre o som distante da cidade e o murmúrio do vento sobre o silêncio de In Soo Jung tornou-se canção. Uma canção sobre o amor que não se explica, apenas se